ser contemplados anteriormente com o que é pranayama, o que são os tattvas, o que inspira realmente para que o globo azul possa cumprir o papel dentro da yoga e culminar com a realização plena da yoga dos 5 elementos. Então, esse é o nossa noite de hoje, né? Gosto de trazer reflexões iniciais, porque a maioria hoje das pessoas só reclamam, talvez porque não estejam vivenciando toda a sua potencialidade, estávamos falando há pouco sobre isso, ou talvez não queiram, né, sair da zona de conforto para dar essa guinada na vida, mas o importante é que saibamos que existe sim formas de nós buscarmos respostas às perguntas que no dia a dia não são abordadas, mas que o são, sim, em escolas iniciáticas, tal qual a eubiose. E que o processo do autoconhecimento é o primeiro passo, sim, no trilhar desse belo caminho. No trilhar desse belo caminho, existem instrumentos facilitadores, dinamizadores desse processo, dessa jornada evolutiva, que é o que a gente vai tratar aqui hoje, né? Então, nós começamos aqui, a gente falando da estátua de Rodin, a gente fala assim, meu Deus, como que eu vou conquistar patamares superiores de consciência? Onde que eu tenho respostas àquelas minhas clássicas perguntas que nós já cansamos de falar por aqui, de onde eu vim, para onde eu vou, qual é o meu propósito, não é possível que eu nasci para isso e para aquilo. Onde que nós buscamos essas respostas? Existem vários caminhos. Um deles é o que a gente chama de escolas de conhecimento. Mas a escola de conhecimentos, que são os que mais existem, vamos chamar, né, no mundo exterior, no mundo profano, como a gente fala, eles ficam ao nível do saber. Informações ainda chegam até um certo nível de conhecimento. Ou seja, escola de conhecimento são aquelas que procuram nos dotar de diferentes saberes para o nosso desenvolvimento intelectual e trabalham, algumas vezes, ampliando as nossas habilidades socioemocionais, etc. Entretanto, as escolas simplesmente só de conhecimentos não alavancam, não atuam como um dínamo catalisador desse processo evolutivo, que nós chamamos, então, que devem ser buscados nas escolas iniciáticas, que no passado eram chamadas de escola de mistérios. Essas sim, nessas escolas procuram acelerar a jornada evolutiva daqueles que lhes procuram, de sã consciência, às vezes nem sabendo como foram lá aportar, bater na porta, né? Mas aí sim, essas escolas são as facilitadoras na ampliação do estado de consciência, que é o que a gente está fazendo aqui e agora. Então, quando nós falamos de onde vim, para onde eu vou, etc., na realidade, nós estamos buscando entender a trajetória. Um dia chegamos aqui, éramos pura energia, e um dia voltaremos, mas com conhecimento das causas, nesse período entre o ponto A e o ponto B, a experienciação, a experimentação, a vivenciação dos conhecimentos, das experiências, dos vencer desafios, obstáculos, etc., que propositadamente a vida nos apresenta para que nós possamos cumprir aquilo que aqui viemos fazer. Gostemos ou não, nem sempre é agradável a jornada, mas certamente, a gente não precisa ter dúvida disso, é aquilo que nós precisamos nesse espaço para acelerar esse processo. Aí vem de causas anteriores, como foram ditos nos encontros anteriores. Por que uns são mais acelerados, outros ainda precisam ser mais agradáveis, etc. Precisamos todos voltar à origem, mas agora com conhecimento das causas que a originaram. Por isso que a palavra consciência, ciência com conhecimento das causas
temas. As escolas místicas, iniciáticas ou escolas de mistérios sempre estiveram eu digo entre aspas, à disposição, embora poucos são aqueles que as procuram. E para muitos é como se elas fossem escolas ocultas, aquelas que realmente só vão aparecer, né, também entre aspas, para quando nós já estamos preparados, ou seja, nós estamos buscando algo maior. A gente não tem nem clareza dessa busca, mas a gente conversa com um, conversa com outro. Nossa, eu estava pensando nisso. Ah, é sincronicidade? Se não existe acaso nem coincidência no universo, é que a hora era agora, aquela pessoa tinha que chegar, agora é e-mail, né? O WhatsApp, mas tudo aquilo que era oculto gradativamente vai sendo desvelado, tirado os véus que o encobriam até então. Então, quando se fala de Egito, Grécia, as grandes escolas iniciáticas, né? Todas elas buscaram propositadamente velar, esconder, para que não profanassem tão valiosos e nobres conhecimentos. E quando nós falamos em iniciação, se a lei maior do universo também ela é cumprida por todos os seres que aqui vêm habitar temporariamente, e por esse processo de iniciação também passaram Rama, Buda, Cristo, Krishna, etc. Por isso que nas suas histórias biográficas, vamos chamar assim, eles somem durante um tempo, reaparecem em outro. Ah, Jesus estava com os essênios, o outro estava, não sei, foi lá para as escolas ainda que na saída, depois, pós-Atlântico, nas iniciações egípcias ou da Grécia, as pitagóricas, todos os seres, os grandes seres, também cumprem essa jornada que é o processo de iniciação. Portanto, né, quando nós falamos em toda escola de iniciação ou movimentos espiritualistas sérios, né, não há como nós deixarmos de tratar, não dá para prescindir de práticas, de mantras, yogas e etc. A própria expressão mantras, né, que vem de sânscrito, significa ferramentas da mente. Então, aquilo que nós temos que usar com consciência para acelerar esse processo. A iniciação eubiótica, né, e cada vez nesse grau, nós vamos cada vez mais nos aprofundando sobre isso, ela é retratada por um triângulo equilátero, onde escola retrata onde nós buscamos o conhecimento. Não é escola só tal qual nós conhecemos, tem que ter uma cadeirinha, ou então agora o computador, não. Escola é qualquer ambiente ou ser que nos proporciona que esses saberes possam ser trabalhados para que possamos levar esses conhecimentos para o teatro, para o palco da vida. Não adianta que nós só busquemos saberes, viremos aí uma enciclopédia ambulante, se nós não colocarmos na prática. A gente chama de holopractics, né? Na prática diária, todos esses conhecimentos, porque ali na prática diária, no encontro com o outro, que eu sou testada nos meus temperamentos, na minha forma de ser, de pensar, de agir, onde eu me transmuto, eu me transformo, onde eu equilibro as minhas tendências não muito ok's, né, que a gente chama de nidanas, em outras superiores, que nós chamamos de skandhas. Mas para isso, o triângulo, para que nós possamos nos conectar efetivamente com algo superior, eterno, Deus, o nome com o qual nós confortavelmente nos ligamos, né? Nós chamamos de templo. E para que esse triângulo possa ocorrer, as ferramentas da mente se fazem necessárias. Então, quando nós falamos de mantra, yogas, etc., o grande e maior objetivo é preparar-nos, enquanto discípulo, para harmonizarmos, equilibrarmos
o nosso veículo psíquico mental. Para que isso? Para facilitar o entendimento, porque cada vez vão sendo nos apresentados conhecimentos que só com a nossa mente concreta, né, nós possivelmente teríamos dificuldade de compreender. Mas com essas ferramentas, vamos chamar assim, ou instrumentos, né, esses conhecimentos que são transcendentes poderão ser vivenciados com uma forma mais sábia, vamos chamar assim, já que são divinos. Em todas as religiões, em todas as linhas do pensamento, todas elas têm essas vestes que são tornadas reais através do poder da mente. Ela não fica só no campo da abstração. E esses agregados de pensamentos, ações e sensações, elas passam a ser animadas, alentadas por forças elementais da natureza. Então, são seres presentes na natureza, é como se tivesse como auxiliares do sopro divino, né? Para que pensamentos, ações e sensações possam ser transmutadas em forças vivas, que nós chamamos de egrégoras. A própria palavra egrégora, a gente faz alguma analogia com aquilo que agrega, aquilo que soma, aquilo que torna real. Se nós aprendemos na eubiose e em outras, né, escolas sérias, como nós falamos, que nós somos seres semelhantes a Deus, e se semelhantes a Deus, temos os mesmos atributos da divindade, portanto, nós somos capazes de criar formas, pensamento com a mente. E essas formas, pensamento, que criamos através da mente, com a mente, elas tomam forma. E forma que detém poder. E esse poder que as tornam, vamos chamar, que se libertam do próprio ser que somos nós que as criamos. Tomam vida própria. Por isso que nós dizemos, cuidado com aquilo que repetidamente pensamos. Porque toma vida. Não sei se foi o Ney, o Arthur, até que trouxeram. Se eu cheguei e acredito no coelhinho da Páscoa, o coelhinho da Páscoa existe para mim, o Papai Noel existe para mim. Aquilo que é criado com a mente, ele toma uma forma desde que repetida, não é falar só uma vez, mas quando você repetidamente o entoa, fala sobre, ele cria e detém o poder que nós é que demos a eles. Então, como que a gente torna real o divino que já existe em nós? Quando a gente aprende, né, que Santo Agostinho, que é tido como o santo filósofo, dizia que somos santos, sábios, somos a própria divindade e isso nos esquecemos e que temos que recuperar, nada mais é do que esse retorno ao processo de iniciação, que todos os seres, os avataras, os manus, que depois a gente vai tratar sobre eles, também se submetem. Quando nós falamos eu creio, é diferente de quando eu falo eu sei que assim é. Ou seja, não basta ser crente. O que é ser crente? Crente é aquele que acredita, né? Vem do verbo crer. Crer significa acreditar, mas não saber. Acredita, porque um dogma foi estabelecido, ou alguém disse que assim é e etc. Então, a fase da crença, ele é anterior à busca pela sabedoria, da verdade, com todas as letras garrafais maiúsculas. Nós vamos ver que quem crê, efetivamente, ele
cria as condições para que aquilo que precisa se manifestar assim o faça. Então, não basta que acreditemos, nós temos que saber que assim é. Então, alguém precisa me ensinar que todos os dias pela manhã o sol se levanta, atinge seu auge perto do meio-dia e vai declinando, deixando aquela tarde linda do poente, etc. Não é que eu preciso acreditar. Assim o é, acredite eu ou não, assim é. Então, nós temos que ter cuidado com essas expressões. Eu creio. Para os que buscam uma escola iniciática, nós vamos dizer, eu sei que assim é. Ele é real dentro de mim, porque eu sei que assim ou é. Então, quando nós usarmos, e nós vamos usar nessa noite bastante o verbo mentalizar, né? Mentalizar significa criar com a mente. Quando nós mentalizamos, nós estamos criando com a mente. E quando nós criamos com a mente, nós estamos dando vida, nós estamos plasmando. É como saísse do plano arquetipal e fosse sendo revestida de formas de matéria para se tornar real. Por isso que nós sempre recomendamos, né? Plasme diariamente, torne real nas nossas vidas tudo aquilo que é o bem, o bom, o belo, a paz, que a paz começa dentro de nós, o amor, a justiça, a abundância, a prosperidade, tudo começa como nós plasmamos com a mente. Nesse presente ciclo, a evolução só se dá através do veículo mental. Tivemos ciclos anteriores, e depois nós vamos ver toda essa cosmogênese, ainda iniciando nesse grau peregrino e com mais profundidade no grau Manu, que em determinados momentos, né, da história, vamos chamar assim, do cosmos, da cosmogênese e da antropogênese, predominavam veículos, diz que é para aquela época. Neste presente ciclo que aqui estamos, o caminho evolutivo se dá através do veículo mental. Por isso, inclusive, que no dia a dia, a gente, nossa, que avanços da tecnologia, olha, o cara pensou, criou isso, etc. Porque o ciclo é predominantemente mental. E é somente através da mente que nós conseguimos apaziguar um veículo emocional que já deveríamos ter tratado em ciclos anteriores. E como não o fizemos, carregamos nós essa sacola de um emocional ainda destemperado para tratar de um ser apaziguado através da mente. Então, é a mente, quando a gente fica muito nervosinha, irada, calma, respira, é a mente que começa a ditar, apazigua, faz, acontece, etc. Neste, então, presente ciclo de predominância mental, a yoga também só poderia ser feita de forma mental, que nós batizamos da yoga do globo azul. A yoga do globo azul, né? Vocês já tiveram oportunidade de ver, seja até no YouTube, quando fala de obiose, sempre aparece o globo azul, com uma palavra Pax em forma triangular, com letras douradas, vamos repetir um pouquinho sobre isso, a palavra Pax. A palavra Pax, a tradução literal, significa comunhão de pensamento, uma harmonia plena, portanto, ela é muito superior à palavra paz, latina, com Z. Por quê? O Pax, ela é a comunhão mental e coracional com a divindade em que habita em cada um de nós. E essa expressão PAX, ela vem, né, de uma tríade superior, que significa Pitis, Aleph, Shadu, que também depois
tudo na sua santa hora, né, nós exploraremos mais. Então, Pax, comunhão de pensamento mental e coracional com a divindade. A yoga do globo azul, ela é realizada, estamos num ciclo mental, então ela é realizada através de uma mentalização, criação mental para que se plasme. Nós mentalizamos um globo vivo, um azul índigo, né, com energia, vida, e no seu centro, em forma triangular, as letras PAX, num amarelo ouro, dourado, brilhante, sempre na forma de um triângulo equilátero, ou seja, que tem os 3 lados iguais, equilibrados. E quando nós mentalizamos, e a gente vai fazer uma prática hoje no final do nosso encontro, nós a mentalizamos individualmente, numa média de 3 minutos, para aquela 3, né, o número da manifestação, ao som do acorde perfeito, o do mi sol. Para quem é estudioso de música, não é o meu caso, né? Quem pianos e outros instrumentos dizem que é o acorde perfeito do dó maior. É o do mi sol numa oitava central. E quando nós estamos entoando ao som do bijam, ou o que é bijam? Bijam, por enquanto, fiquemos com a tradução sânscrita, que significa semente. Mas vamos falar um pouquinho mais ainda agora, daqui a pouquinho. Quando a gente fala o bijam, nós estamos dizendo assim faça-se, assim se cumpra. E o que é uma forma sincopada do primeiro som que originou o universo. Alguns, né, fazem confusão pela leitura talvez rápida. Ah, mas no início veio a luz. Não, até na Bíblia está lá. No princípio era o verbo, som. E qual foi a primeira expressão do verbo? Faça-se a luz. Portanto, o som, ele precede, ele vem antes daquilo que ele vai criar a seguir. Então, o A1, que ficou de forma sincopada, quando nós vamos chamar numa posição labial, etc., ele se torna, o A1 se torna ON, na nota Mi, ele começa a plasmar o que a partir dali nós vamos verbalizar. Mas qual é o objetivo dessa mentalização, que nós chamamos a yoga do globo azul? Harmonizar e fortalecer a egrégora, aí nós falamos da obra do eterno na face da terra. Tudo aquilo que está criado, manifestado nos diferentes reinos visíveis e invisíveis, são obra dessa deidade que eu gosto de chamar, o Arthur também, né, o eterno, porque tudo está nele contido, nada está fora dele, e de uma forma harmoniosamente agregada, por isso que é egrégora. Então, o objetivo maior de nós, que buscamos o caminho da iniciação, é exatamente nos harmonizarmos com a egrégora da obra do Eterno na face da Terra. E como que nós a fazemos? Preferencialmente, corpo ereto, né? Então, corpo ereto, a coluna, que é o nosso eixo vertical, sempre voltada para o norte magnético. Então, antigamente a gente pegava uma bússola, agora até no celular já tem a bússola quando a gente tem dúvida. Onde fica o norte magnético, cósmico, planetário? Virando-se para o norte. Por que o norte? O norte é o ponto doador da saúde em
toda a plenitude da palavra saúde, físico, mental, emocional e espiritual. Então, o corpo ereto volta-se para o norte magnético, preferencialmente de pé. Quem, por algum problema, né, não possa fazer de pé, não tem problema. Basta sentar, não cruzando pés, nem braços, nem mãos, para que o fluxo energético se processe. Coloque as mãos, então, sobre as coxas, né? Porque se eu estou de pé, eu deixo os braços leves estendidos ao longo do corpo. Se eu estou sentada, as mãos sobre as coxas. Então, o corpo físico harmoniosamente também sentado. Importante é ereto, porque o fluxo de energia, que os meridianos, né, nós vamos falar quando falar sobre corpo vital, a importância do que essa energia perpasse por todos os nossos meridianos. De olhos abertos, por quê? Muitas vezes nós temos dificuldades de criar com a mente, mentalizar, meditar, ditar para mim mesmo de olhos abertos. Mas no presente ciclo, vamos chamar entre aspas, essa exigência dos olhos abertos para denotar que nós estamos nessa busca de forma consciente, sabendo aquilo que nós estamos fazendo naquele dado momento. Às vezes, no início, nós temos alguma dificuldade. Então, sem problema, também não tem problema. Então, ou ereto, sentado ou de pé, feche levemente, então, os olhos, até buscar o conforto e daqui a pouco, naturalmente, socorre de já mentalizar, criar com os olhos abertos. Existem horários que nós recomendamos, vamos chamar? Sim, nós vamos falar daqui a pouquinho de tátivas. E nós vamos ver que são os horários onde eles exatamente predominam na sua intensidade máxima. Eles estão presentes em todas as horas, mas eles têm um vórtice de energia em determinados horários, que são esses, às 6 da manhã, ao meio-dia e às 18 horas. Uma yoga, uma mentalização, sempre recomenda-se que evitemos que passe de 8h30 a 9 horas. Que busquemos exatamente essa potência máxima dos táttivas para que potencialize, né, o resultado da yoga. Nós acabamos de falar que ao som, né, do do mi sol, nós vamos entoar, porque mantra nós não cantamos. Mantra, ele é entoado de uma maneira harmônica, porque aqui nós não somos cantores, mas quando você se predispõe a entoar, a vibração sonora, ela se cumpre. É interessante, quando você... parece que o diapasão cósmico entra para nos facilitar nesse trabalho, né, que é grandioso. Então, ao som do do mi sol, entoamos o om e nós damos como palavra de ordem, a semente, que é aquilo que nós estamos mentalizando, criando, plasmando, assim se cumpra. Portanto, quem vai buscar num glossário, por exemplo, essa semana, até uma colega minha que nem é da eubiose, ela falou, Lúcia, você às vezes fala em bija, mas ela não é, ainda não é da eubiose, mas ela é curiosa, né? E é bom começar com a curiosidade. Ela me mandou que ela achou num dicionário bija igual semente, etimologicamente vindo do sânscrito, mas só estava a semente. Eu falei, está correta. O que é a semente? A semente é aquele, né? Aquilo, aquele, aquela que traz potencialmente dentro de si aquilo que ela nasceu para ser. Se eu pego uma semente de macieira e a planto, ela vai dar raiz, caule, folhas, flores, frutos, que são a maçã, que é o fruto da macieira. Ela traz, a semente, ela traz dentro de si aquilo que ela veio vir a ser. Então, ela já traz plasmada
Aquilo do plano arquetipal já vem plasmando para que ela se manifeste na forma, estamos chamando aqui da macieira. Na nossa yoga, aquilo que nós estamos mentalizando, ela também vai se consolidar. A semente também irá se manifestar. Daí que nós falamos. Bijan também pode ser ampliada. Além de semente, ela tem o mesmo sentido das palavras assim seja no Rosa Cruz, assim seja. Ou amém na Igreja Católica. Olha como todas as religiões, mesmo não tendo às vezes a clareza, ou tendo a clareza, mas não nos passando, porque eu passei algumas delas, né? Às vezes não nos deixam claros. Por que eu falo amém? Por que eu falo assim seja? Por que eu falo assim se cumpra? Porque eu estou dizendo que aquilo que eu estou criando com a mente plasme-se, torne-se real. E se isso é possível criar, tem uma expressão, isso, né? Aquilo que nós aprendemos é aquele que crê, ele cria. Quando se crê, reúne-se as condições para dar vida, ou seja, criar. A própria palavra criatura veio da onde? Aquele que, da divindade que crê, ele criou e deu vida à criatura. Parecem jogos de palavras, mas não o são. Trazem em si esse sentido. Aquele que crê, assim seja, assim será, plasme-se, torne-se real. E a yoga tem esse fantástico poder de tornar real dentro de nós tudo aquilo, potencializar os nossos veículos superiores para facilitar, porque não é fácil a jornada evolutiva, mas facilita este caminho. Então, quando a gente fala na importância da correta mentalização do globo azul, nós estamos dizendo que ele vai nos conduzir a mente que está criando a um plano superior do universo, ao plano espiritual, protegendo, então, o discípulo, o buscador, o peregrino, durante a sua jornada, e a obra do Eterno que foi criada para que aqui fosse o palco, né, onde nós pudéssemos vivenciar todas essas experiências antes de voltar ao seio do Eterno com conhecimento das causas superiores, maiores. Quando que a gente tem que fazer? A yoga nós temos que fazer todos os dias, né? Nós falamos aqui, já que aprendemos por repetição, então, novamente, diariamente, voltado para o norte, preferencialmente de pé e na impossibilidade, sentados com as mãos espalmadas sobre as pernas, nessa posição. Se eu fizer sentada, tem que deixar todo o fluxo energético perpassar pelo nosso organismo. Mas eu faço isso em qualquer lugar? Não, não é em qualquer lugar. Tem que ser na sua casa, se estiver na praia, na montanha, tudo bem. Mas em casa, num lugar arejado, calmo, limpo. Então, devemos não fazê-lo, não é evitar. Devemos não fazê-lo em áreas que nós chamamos de despejo ou de descarte, onde a energia daquilo que não é para estar já está sendo jogada fora. Então, vamos abrir uma janela, uma porta, alguma coisa que seja arejada, já voltamos para o norte, né? Evitando áreas de serviços, banheiro ou lugar realmente de descartes. E, novamente, reprisando nas áreas de preferência. Por que eu digo preferência, né? Depende da nossa dinâmica diária. Às vezes, 6 horas é a hora que a gente está correndo já para pegar o ônibus, o trem, o VLT para ir trabalhar. Então, ou eu levanto antes, ou eu faço num momento em que eu chegar num determinado momento e tenho um cantinho lá para fazê-lo, 3 minutos. Às vezes até no ambiente. O importante é que nós o façamos diariamente.
Mas a yoga, vocês já ouviram falar, a yoga dos 5 elementos. Opa, então os elementos também estarão presentes nisso que nós vamos fazer a partir de agora no grau peregrino? Sim, e vamos ver de onde que surgiu essa expressão. Em todas as linhas do conhecimento, seja taoísmo, Vedantas, Upanishads, etc., em todas as linhas de conhecimentos, sempre nós vamos encontrar citações sobre elementos. Pode mudar um pouquinho até a forma de expressar, a nomenclatura, mas a essência é a mesma. Nós vamos ver por quê. A própria palavra elemento, elementar, né, meu caro Watson, como dizia lá no vídeo, né? Elemento é aquilo que está na base de tudo que existe manifestado. Por isso que ela está presente nas diferentes tradições, teosofias, teogonias, etc. E a gente ouve falar a terra, a água, o fogo, o ar. Nem todas essas teogonias falam do 5º elemento, que é o éter ou o akasha. Geralmente a maioria delas se prendem só aos 4 elementos: terra, água, fogo e ar. Embora eles afirmem que há 4 elementos, está correta, porque está em consonância com o compasso quaternário da Terra. Por isso que nós temos os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste. Nós temos as 4 estações do ano, né? Verão, outono, inverno, primavera. Por isso que nós temos as 4 fases da lua. Por isso que nós temos as 4 fases das marés. As 4 etapas da vida, né? Nasce, cresce, atinge apogeu, declina. E se nós quisermos aqui, passamos a noite com uma série onde o 4 está presente, porque estamos no compasso quaternário da Terra. Portanto, a harmonia prevalece quando os 4 estão presentes. Entretanto, há um 5º elemento: informação. Se nós pegamos no taoísmo, eles já consideram o 5º elemento. Na teosofia, porque isso é da sabedoria iniciática das idades, as mais profundas, o budismo, nas partes mais que nós chamamos ocultas. Já se fala que, embora nós tenhamos, sim, 4 elementos manifestados, já que estamos num compasso quaternário da Terra, há um 5º elemento, informação, que ele é resultante do processo de transformação dos 4 primeiros. Por isso que nós temos 5 dedos nas mãos, mas um dele não está completo. Os outros, para se manifestar, tem que ser de forma ternária, né? Tem falange, falangina e falangeta, braço, antebraço e mão. Mas nas mãos nós temos o dedão que, olha, está faltando ainda uma partezinha. Significa que próprios dedos das mãos já denota que nós temos algo que ainda está se manifestando, ainda não está pronto. Assim é com a quintessência divina. Ela existe, ela é real, ela está em transmutação dentro de nós, esse 5º princípio presente no homem, né? E o que a gente observa? Que em cada etapa evolutiva, nós sempre tivemos a formação de um elemento, ele vem, se torna completo, e quando ele está terminando a sua completude, vamos chamar assim, um outro, já na intersecção, está se manifestando para dar início ao seu desenvolvimento. Então, por exemplo, no primeiro sistema de evolução, nós tínhamos um elemento completo, mais um em desenvolvimento, já tínhamos 2. No segundo, tínhamos 2 completos e um se desenvolvendo, 3.
No terceiro, dentro da mesma lógica de construção do logos, lógica vem de logos, né? Temos 3 elementos completos e um em desenvolvimento, que são os 4. O fogo, terra, água e ar. E no quarto sistema de evolução, né, que nós estamos aqui, temos os 4 elementos completos e essa quinta essência, esse quinto elemento, que é o akasha, o éter, em formação. Portanto, embora nós conheçamos mais o fogo, água, terra e ar, já vibra o quinto elemento. Ele é extremamente sutil, por isso que ele é etéreo, chamado de éter ou de akasha. Até nós chegarmos ao nosso 7º sistema evolutivo, que é o que nós estamos aqui, que é para contribuir para a formação deles, né? Nós teremos, então, 8 elementos, que será, esse 8º elemento, ele será a síntese dos 7 que vieram antes dele. Se nós quisermos dar um exemplo do dia a dia, é como se nós, para termos um bolo pronto, nós tivemos que ter a manifestação do ovo, da farinha, do óleo, do fermento, se for bolo de chocolate, do chocolate, que misturados na velocidade certa, na vibração correta, vai dar o bolo pronto. Então, quando a gente fala o 8º elemento, ele é a síntese de 7, significa que os 7 completaram os seus papéis e se integraram numa 8ª coisa. O 8 também tem um simbolismo, o 8 é o símbolo do infinito e de outras coisas também que a gente vai conversar bastante ao longo dos graus. Mas o que são elementos, né? De onde vieram, de como surgir e qual é o seu papel no processo evolutivo? Os alquimistas diziam: elementos são expressões de forças universais. Elementos são abstrações, já está falando de mente abstrata, né? Abstrações inteligentes e que se opõem duas às duas. Lembrando que no mundo a oposição é dinâmica, ela não é contrária, conflituosa, não, é aquilo que se complementa. Fogo e água, a terra e o ar, e etc. Para os alquimistas, cada elemento, cada um deles é um elo de ligação que a divindade criou para religar, tornar a ligar entre si todos os outros pontos da natureza manifestados. Então, essa é como os alquimistas nos explicam o que são elementos. Se nós vamos ao taoísmo, ele vai dizer que tudo que existe tem origem numa energia primordial, chamada Tao. O princípio único, onipresente, onisciente, onipotente, aquilo que tudo contém em latência. Mas ao manifestar-se, o uno se tornando verso, ele se faz em forma de vibração, diferentes vibrações, frequências vibratórias, aparentemente 2 a 2, antagônicas, porém complementares, que no taoísmo é chamado do yin e do yang. Aspecto positivo, aspecto negativo. Lembrando que negativo não é ruim, é o polo. Para que a energia se cumpra, tem que ter um polo positivo e negativo. Então, não é ruim quando a gente fala negativo, né? Em escola de iniciação. E é a partir das diferentes transmutações dessas energias em diferentes frequências vibratórias é que surgem todas as coisas manifestadas, todos os seres viventes. No taoísmo tem essa expressão, as mudanças do todo, que contém, né? As mudanças do todo em tudo não são mais do que simples mutações.
dele mesmo. Eu acho muito bacana essa expressão. As mudanças do todo em tudo não são mais do que simples mutações, ou seja, de si mesmo. E se nós vamos no cristianismo, no catolicismo, nós vamos achar. No princípio era o verbo, e o verbo se fez carne. O carne significa aquilo que se torna denso, matéria. Não é a carne tal qual a gente entende só a palavra carne. É aquilo que se torna o sutil quando se densifica. O verbo significa o quê? Som, energia em movimento, vibração. Vibração, né? A gente brinca. Portanto, a matéria nada mais é do que o espírito quando se densifica. Então, o espírito extremamente sutil, quando ele vem descendo nos diversos planos, ele vem se encobrindo, vem se tornando mais denso. Então, matéria nada mais é do que o próprio espírito, só que densificado. E quando a gente faz o caminho de volta, é exatamente para pegar essa matéria densa e voltar a sutilizá-la. Então, o espírito é a mesma matéria, é a mesma energia, só que agora sutilizada. Dizem que Einstein falava bastante sobre isso. Matéria igual ao espírito. Matéria é energia quando densifica e espírito quando a matéria se sutiliza. Então, o próprio Einstein falava sobre isso, né? À luz da teosofia, que é trazida pela sabedoria iniciática das idades, a palavra elemento vem de elementar, aquilo que está na base, na origem de tudo que está manifestado. E ela também dá origem elemento, alento, aquilo que veio do sopro, né? O ar que passando pelas nossas cordas vocais, o grande hálito, né, que iniciou como o sopro divino e que em nós se torna real quando nós mentalizamos e verbalizamos através dos sons, que são os chamados bijans. Elemento nada mais é do que esse sopro primordial que deu origem às diferentes frequências vibratórias, ou seja, às vibrações. Se nós estudarmos de forma metafísica, né? Metafisicamente só existe, então, um elemento na natureza, na raiz da qual está a deidade, a divindade. E os elementos são derivadas dessa divindade. Os 7 elementos que um dia voltarão ao seio do Eterno de uma forma oitava, né? Hoje, esses 4 já estão manifestados, o fogo, a água, a terra e ar, e um em manifestação sutil, mas ela está já se manifestando, que é o Akasha ou o éter. Vocês ouviram ainda de uma forma muito breve, e isso será tratado principalmente na próxima reunião, que existe um esquema de manifestação como o 137, é uma expressão sagrada, né, matemática divina, onde um significa o uno, e somos todos uno em essência, mas nos manifestamos ternariamente, o trino em manifestação. Por isso tem manhã, tarde e noite, falamos agora de falange, falangim, falangeta, força centrífuga e equilibrante, tudo se manifesta ternariamente. Mas para evoluirmos, nós só evoluímos de forma sétupla. Portanto, o uno, o eterno, ao se transformar em universo, e a palavra universo significa o verso do uno, ou seja, como se fosse o avesso, o próprio brilho dele para que as coisas se manifestassem, se fazem por 7 etapas evolutivas. Quando este ser primeiro, primordial, o eterno, também chamado grande arquiteto do universo, também chamado a grande mente universal,
Quando ele passa desse plano das ideias, do plano da ideação cósmica, para se manifestar, ele o faz através de 7 etapas vibratórias diferentes. E são essas 7 etapas vibratórias diferentes que possibilitam a diferenciação do que a gente vê manifestado no universo. E esse 7, ele está presente também, é outra coisa que daria só para a gente falar aqui 2 horas seguidas, né? O heptacórdio divino, a lira das 7 cordas, as 7 cores do arco-íris, as 7 notas musicais, os 7 dias da criação, os 7 dias da semana, a própria Branca de Neve e os 7 anões, a dança dos 7 véus, tudo é sétuplo. Por quê? Para que possamos evoluir no plano manifestado, só o fazemos de forma setenária, através de 7 etapas vibratórias diferenciadas. O que possibilita, então, a manifestação dessas etapas vibratórias, dessas frequências vibratórias diferenciadas? Elas têm um nome em sânscrito, que se chama Tattva, e alguns chamam de Tattva. O importante é que, embora nós ouçamos Tattva ou Tattva, eu gosto mais de Tattva. O importante é que o professor sempre ensina, não se prenda à palavra. Observe o que a palavra traz na sua essência, o que está por trás dessa palavra. Então, o Tattva são forças sutis da natureza, que são geradas por essas diferentes frequências vibratórias num diapasão divino. É bem isso mesmo, né? E essas forças sutis da natureza, nas suas 7 diferentes frequências vibratórias, é que dão forma àquilo que nós, seres humanos, compreendemos como isso é sólido, está na forma sólida. Mas isso aqui está na forma líquida. Não, isso é na forma gasosa, isso é radiante, flamejante ou etéreo. Nós só compreendemos a forma, o, entre aspas, formato, aquilo que foi construído, através das forças sutis da natureza, que são os Tattvas. Então, os Tattvas são forças sutis da natureza, geradas por diferentes frequências vibratórias, que dão forma, mantém, sustém a matéria num dado estado. É pura energia em movimento, em vibração. Então, quando a gente fala sustém, mantém a matéria num dado estado, e somente por energia em movimento, nós transmutamos um estado num outro estado. Por exemplo, vamos pegar a água, que é o maior exemplo, né, de fluidez e adaptabilidade. A água, quando nós pegamos uma água, né, vou até tomar um pouquinho, aqui ela está na forma que eu conheço, forma líquida. Mas peguemos essa mesma água e a coloquemos na geladeira a uma frequência vibratória lá no congelador que vai mudar-lhe a forma. Ela vai ficar no estado sólido. Mas se tudo é o que muda uma coisa noutra é apenas a frequência vibratória, eu posso pegar aquilo que era meu copo d'água em estado líquido, que eu coloquei no congelador, se tornou estado sólido, e agora eu levo a um lugar
onde tenha algo, né, que a aqueça e vai transformá-lo em vapor. Ué, mas não era água? Por isso que os alquimistas alegavam o seguinte: se nós, seres humanos, nos conscientizássemos do poder que temos de transmutar um elemento em outro, com sabedoria poderíamos transmutar as coisas certas nas horas certas, mas poderíamos acabar com tudo que existe manifestado se colocássemos numa frequência errada. Então, tátiva, forças sutis da natureza geradas por diferentes frequências vibratórias. Pura energia em movimento, em vibração. E são os tátivas que imprimem a essência, o princípio e a forma com a qual a conhecemos na matéria física. E colocam essa matéria em diferentes estados vibratórios para cumprir diferentes papéis no plano evolutivo. O sólido tem um papel, o líquido tem um papel, né? O gasoso tem um papel. Não existe nada que não... O Arthur trouxe numa das leis a lei da utilidade. Quando deixa de ter utilidade, o eterno já... Hoje diriam, cancela, deleta, some com ele. É bem isso mesmo, né? Tem que ter um papel a ser cumprido. Então, os táttivas se relacionam com tudo que nós observamos na natureza manifestada, porque sustêm, dão forma a todos os estados físicos da matéria. Por exemplo, tem nome em sânscrito cada um desses táttivas. E ele tem som, ele tem cor, ele tem cheiro, ele tem gosto que lhe é característico. Mas de uma forma mais simples, sem ser simplista, nós vamos falar que o tátiva Prithvi, que propositadamente já está na sua cor laranja, é o tátiva que mantém a matéria vibrando para mantê-la no estado que nós chamamos sólido. E que quando fazemos correlação com elementos, nós falamos que está ligado ao elemento terra. Embora estado sólido não é só a terra, mas nós fazemos por analogia. Apas, na cor, vamos chamar assim, ou ele é um lilás, um azul suave, mais para o lilás, né? É o tátiva que mantém a matéria vibrando naquilo que nós conhecemos em estados líquidos. E a correlação com o elemento é o elemento água. Mas existem outros líquidos que não são água, mas fazendo a correlação com os elementos. Apas é líquido, correlaciona com água. Tejas, na cor vermelho, vibrante, é o tátiva que mantém a matéria vibrando em estado radiante. É luz, é fogo, é ardência. Vayu, na cor de um verde cana, é o tátiva que mantém a matéria vibrando naquilo que nós chamamos, nossa, está no estado gasoso. E correlacionamos ao elemento ar. E o akasha, é o quinto elemento, né, informação, é o tátiva que mantém a matéria vibrando em estado etéreo. Por isso que alguns o chamam mesmo de éter ou akasha, num azul elétrico. Então, nós falamos que todos os táttivas, eles mantêm, dão forma, sustêm a matéria em determinados estados, né? Sólido, líquido, radiante, gasoso e etéreo. E tem suas cores, seus cheiros, etc., característicos de cada um deles. Cada tátiva se relaciona com a cor, se relaciona com uma forma geométrica, se relaciona com o som, que é o bija, né, que vai fazê-lo tornar real.
E cada tátiva atua sobre diferentes regiões do corpo humano. E ele ativa sentidos, órgãos, vísceras, dando-lhes a energia responsável para nos manter saudáveis. Quando nós falamos que a yoga dos 5 elementos que hoje vamos aprender é a única yoga que podemos fazer para a vida toda, exatamente porque ela vai nos manter bem físico, mental, emocional, para que nós possamos trilhar o caminho espiritual. Ela é conhecida como a yoga dos 5 elementos ou a yoga dos 5 alentos. Quando nós estudamos os grandes seres, eles, na sabedoria oculta, iniciática, né? Porque a gente não vai encontrar em qualquer livrinho por aí. Todos eles a praticavam para poder viver em harmonia com a lei universal. Então, é um exercício, vamos chamar assim, se é que a gente pode chamar de um exercício mental, né? Baseado em conhecimentos iniciáticos milenares, porque ela relaciona a constituição oculta, os nossos diferentes veículos que nos compõem, que serão objetos, cada um desses veículos da constituição oculta do homem, serão vistos a partir da semana que vem, cada semana um desses veículos, e os princípios que regem todo o universo e que em nós atua. Então, a yoga dos 5 elementos é um exercício mental de concentração, a ação de concentrar, a palavra concentro, voltar ao meu centro, através da minha mente. Quando ela quiser sair, eu tenho que trazê-la novamente. Porque os 5 tátivas, essas forças sutis da natureza, estarão agindo sobre o nosso organismo, nos seus determinados locais, nos harmonizando com as forças da natureza, né? Ou seja, nos fortalecendo, animando, dando ânima. Ânima vem de energia, de força vital. Ou seja, saudável. Os grandes seres dizem que alcançar a Deus é estabelecer uma série de equilíbrios internos. Se eu não estiver equilibrada com meus diferentes veículos, físico, vital, astral, emocional, mental e etc., dificilmente eu terei paz e harmonia para buscar conhecimentos tão nobres e superiores. E a yoga dos 5 elementos, ele é um facilitador, porque ele permite a harmonização do veículo físico, esse grosseiro que a gente vê, né, exterior, com todos os veículos superiores, acelerando o processo evolutivo na busca daquilo que nós estamos aqui, né? Que é da nossa consciência superior. Como que nós fazemos isso? A yoga dos 5 elementos, ela age, nós falamos, em diferentes partes do corpo. E nós vamos ver como, de uma forma que eu vou buscar trazer didaticamente, e depois nós vamos trazer como sons que facilitam a ação sobre o corpo. Então, nós vamos ver que a yoga dos 5 elementos, ela vai agir nos elementos que geraram esses diferentes veículos. Por isso que quando nós o mentalizarmos, nós vamos fazê-lo de uma forma tridimensional, porque se para manifestar tem que ser tridimensionalmente. Então, nós começamos a mentalizar, a nos concentrar através da mente no Tattva Prithvi. Prithvi, ele atua dos pés até a altura dos joelhos. E nós vamos
sempre entoar o bijan, que é aquilo que vai fazê-lo cumprir, a semente que vai torná-lo real, o bijan é o lam, ao som da nota ré. E isso vai ampliar a nossa consciência física. E nós vamos para mentalizar o Tattva Apas, que atua dos joelhos até a altura do quadris, na região sacra, a altura do cóccix, como se eu tivesse mergulhado. Como que eu imagino uma figura, uma meia-lua? Eu aprendi assim e me facilitou. É como se eu tivesse mergulhado dentro de um gomo de tangerina, só que forma líquida da cor violeta. Isso me ajudou, porque no dos pés eu consigo ver o cubo eu entrando dentro de uma caixa de forma cúbica. Mas para o Apas é como se eu estivesse dentro desse gomo líquido, a tangerina, né, de forma líquida, na cor violácea, para ampliar a consciência do meu veículo vital, ao som da nota Si, entoando o bijan van. E vamos continuando, porque nós vamos até atingir, né, nossa parte superior. Quando nós falamos tejas, é o Tattva que atua dos quadris até a altura do osso externo, esse próximo, né, a altura do coração. Nós vamos entoar o bijan ran ao som da nota dó, um triângulo. Aqui está meio tortinho, ele é um triângulo equilátero da cor vermelho. Tejas, a cor, aquele fogo brilhante, bonito, que ilumina, acelerando o nosso veículo emocional, trabalhando, dando consciência ao nosso veículo emocional. Quando nós evocamos o Tattva Vayu, Vayu atua do osso externo até a altura dos nossos olhos, mais ou menos a altura da sobrancelha. Nós vamos entoar o bija, né? O pan ao som da nota Fá, para ampliar a nossa consciência trazido pela nossa mente concreta. E nos religando aos planos superiores, sutis do universo, o Tattva, né, que é o Akasha, o éter, que atua saindo do olho esquerdo até a parte superior da cabeça, ligando aos nossos aspectos mais sutis e superiores, a nossa consciência abstrata. Ao som da nota Lá, entoamos o bijan ran. Só que o ran aqui ele é aspirado, é com H. É diferente do ran com R aqui do nosso veículo, né? Que é da queima metabólica, que fica até na região da queima metabólica, que é Tejas, o fogo, vamos chamar sagrado. Então, cada um desses elementos atuando nos nossos diferentes veículos, órgãos, vísceras, nossos veículos mais sutis proporcionam uma harmonia de cada um desses veículos aos planos superiores do universo. Mas como que, de uma forma resumida, a gente faz isso diariamente? Primeiro, iniciando com o prana, não por aquilo que é, mas sim pelo que ele deixa de fazer para atingir a perfeição, a plenitude, a plena harmonia e até a felicidade. A yoga é um instrumento da mente consciente facilitadora desse processo. Ou seja, hoje nós estamos recebendo um presente.
Por isso que, a partir de hoje, somente aqueles que se permitiram adentrar aos degraus superiores da escola iniciática é que terão acesso à yoga tal qual deve ser feita. Eu vou dar uma pausinha proposital para que o Arthur coloque o som e ele possa depois